Senhores, sejam bem-vindos aí à nossa quinta e última aula aí do nosso curso de autoconhecimento e negociações. Perfeito? Última aula. Falamos muito aí de presente, passado, futuro, para nós aprendermos a nos conhecer e a nos posicionar nesses momentos, né? Quais seriam esses momentos? Esquecermos o nosso passado, não nos preocuparmos tanto com esse futuro incerto e nos posicionarmos especialmente no nosso presente, ok? Esse presente, ele é de suma importância. Focar no presente, ok? Deu para entender isso? Lembrem-se disso. Falamos lá desde o começo do nosso curso para você se distanciar um pouco de si mesmo para começar a se entender, a entender a si mesmo, como entender as suas necessidades. E agora nós estamos falando que para você entender a sua necessidade, você tem que estar no presente. Por quê? Porque se você tiver medo do futuro, você acaba não fazendo nada aqui no presente. E se você estiver pensando no seu passado e principalmente nos erros cometidos no seu passado, você não consegue focar no presente e as coisas não vão acontecer do jeito que você deseja. A sua negociação vai estar fadada ao fracasso. Infelizmente, ela vai estar fadada ao fracasso. Perfeito? Beleza. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. O presente. Quando você se livrar do fantasma então do passado e o medo do futuro, lhe restará o presente. O passado serve apenas como experiência para a realização do presente. Já o futuro você pode criar precauções no presente, vivendo o aqui e o agora. Neste nosso novo mundo onde tudo está interligado, fácil nos desprendermos do nosso presente, ou seja, fugimos e fugimos, não é isso? Agora, com todo o advento aí da internet, com tudo interligado, com Alexas da vida, com tudo, nossa, nós fugimos do mundo real assim com uma facilidade enorme. Criamos expectativas e comparamos com as conquistas e certamente as julgaremos com rigor. Novamente, você caiu na armadilha do auto-julgamento. Aí vamos nós lá para nossas aulas anteriores do auto-julgamento, lembra-se? Você vai se auto-julgar e vai achar que não está certo, que não está bom, que não funcionou, que não era bem assim. Pare com isso, não se julgue. Reconheça a realidade atual, por mais dolorosa que possa ser, e trabalhe para uma mudança construtiva. Sempre mudar de forma construtiva, ok? Temos a premissa de proteger nossa versão de como a vida deveria ser. Infelizmente, nós sempre achamos como a vida deveria ser, e nós protegemos isso, e não como ela é. Né? Nós sempre vamos proteger a nossa historinha, e não como a vida realmente é. Ao ver a vida como ela é, você alcançará a liberdade que tanto busca. Quando você entender como a vida realmente funciona, como ela é, de fato, você vai estar livre para tocar a sua vida para frente. Pergunte a si mesmo, posso conviver com essa situação? Seja qual for a situação, eu posso conviver com essa situação? Neste momento você verá que pode sobreviver a quase tudo nessa vida. Você vai entender, olha, eu posso sobreviver a quase tudo, não preciso ter medo de nada. Só depende de você encarar o fato e sobrepujá-lo. Abandone expectativas de como deveria ser e encare como realmente é. Aceite a vida. Gente, é uma questão de aceitação. É aceitar a vida como ela é. Não é do jeito que eu idealizei de como ela deveria ser. Nós criamos uma historinha na nossa mente de como a vida deveria ser. Olha, a vida deveria ser assim, assim, assado. E às vezes nós temos as pessoas mais antigas como eu, assim, né? Que já tem mais passado do que futuro,
Penso assim, não, olha, nós deveríamos ter aquela casinha com a cerquinha branca, né? Aquele casal de filhos bonitinhos, aquela esposa fantástica, aquele café da manhã bonitinho, e aí o marido saindo para o trabalho, né? Então aquele ideal americano de família, né? Que isso existia muito na minha infância. Então nós temos aquela imagem da casinha com a cerquinha branca guardada na mente, né? Então nós idealizamos aquilo como uma vida perfeita, né? A ser alcançado. E às vezes a vida não é assim, e normalmente não é assim para a grande maioria das pessoas. Mas essa idealização da vida, ela tem que cair na real. Nós temos que cair aqui e colocarmos o pé no chão. A vida é diferente. A vida, ela é diferente. Então nós temos que chegar a um consenso de que a vida é bem diferente do que nós a idealizamos. E para isso nós temos que mudar os nossos conceitos. Nós resistimos à vida. Nós sofremos muito quando resistimos a nossa vida, quando sucumbimos às dificuldades. Como já disse, a vida não é um mar de rosas. Teremos perdas no decorrer da nossa caminhada, mas saiba que não há nada mais importante que seu presente. O presente é a coisa mais importante da sua vida. Viva com plenitude, apegue-se no que é duradouro e descarte o que é passageiro. Nada dura para sempre, tanto de bom quanto de ruim. Apegue-se no maior presente que Deus lhe deu, a sua vida. Não tem nada mais fantástico do que a tua vida. Apegue-se a ela. Amanhã você morreu, e aí? Cadê todos os planos? Cadê o ideal? Cadê todas as coisas? Foi embora. Você não vai levar nada embora dessa vida, meu irmão. Então acorde. Aceitar a sua vida significa aceitar o seu passado, livrando-se de seus sentimentos ruins. E liberte-se de seu futuro, deixando de lado preocupações inúteis do seu presente. Confie que dará certo. Vai dar certo. Já deu certo. Assim você aprenderá sua real importância no que tange a sua própria felicidade. Seja responsável pelas mudanças de sua vida, seja responsável pela sua própria felicidade. Esse autoconhecimento tá parecendo um livro de autoajuda, né, gente? Parece um livrozinho de autoajuda, mas não é. É uma consequência das coisas que você faz. Quando você aprende a se conhecer e aprende que a vida não é aquele mar de rosas, a casinha branca, desculpe, a casinha branca, a cerquinha, um casal de filhos, aquela coisa toda, e que você entende que a maior dádiva que Deus te deu é a vida, e que você pode ficar sem ela a qualquer minuto, né? Então você acaba dando valor às pequenas coisas da vida, e você acaba vendo que o teu presente é a coisa mais importante da vida. Não é um futuro que às vezes nem vai chegar, não é aquele ideal que às vezes não vai chegar, não é aquele passado que já se foi que não vai mais chegar. Não é nada disso, sabe? Outro dia eu vi uma entrevista de um médico, né? Um desses videozinhos idiotas da internet, e que esse eu achei bem interessante, que esse médico, bem sincero, né? Ele disse assim: eu digo aos meus pacientes o seguinte, você que já tem mais passado do que futuro, viva, viva, você não sabe quanto tempo te falta, então viva. Tá certo ele, viva teu presente, já que você já tem mais passado que futuro, meu filho, então viva, aproveite a vida, então viva teu presente. Não fique tentando pensar num futuro que às vezes nem vai chegar, ou então você tentando ter medo de um futuro que está por vir. Então aproveite a sua vida. Ah, mas eu não tenho dinheiro, professor, eu não tenho condições, eu não tenho nada. Você pode ser feliz de qualquer forma, basta você querer ser feliz. Às vezes você está lá no meio do mato, você tem uma felicidade enorme de estar lá sozinho, às vezes. Depende muito de cada um. Mas agradeço a Deus todos os dias por estar vivo. Isso já é uma satisfação enorme. E quando nós falamos de autoajuda e quando nós falamos de autoajuda não, de autoconhecimento, isso é fantástico, porque você aprende a se conhecer.
Então viva o teu presente, seja ele como for. Você pode superar qualquer obstáculo que essa vida te imponha. Perfeito? Bem, vamos entrar agora num assunto de extrema importância, respeito. Já aprendemos a nos conhecer, agora vamos aprender a nos respeitar e ao outro. Olha que interessante, gente. Respeito significa fazer pelo outro o que gostaria que fizessem por você. Normalmente pensamos que nosso respeito tem que ser conquistado, que o outro não fez por merecer. Se somos atacados, reagimos. Se somos desrespeitados, o mesmo. Um círculo vicioso. Observe que quando respeitamos uma pessoa, a tendência é sermos respeitados. Respeitar os outros não significa que você tenha que gostar dessas pessoas, ou mesmo de seus comportamentos. Apenas trate os outros com dignidade. Como já dissemos aqui, quando você respeita a si próprio, respeita os outros. Respeitar os outros é apenas uma questão de atitude. Se coloque sempre no lugar dos outros, os respeite, deixe seus preconceitos de lado. Veja que seu oponente, por vezes, tem suas razões para agir daquela forma. Coloque-se em seu lugar antes de julgá-lo. Isto é ver o problema sob o ponto de vista do outro e não segundo o seu ponto de vista. A perspectiva muda quando olhamos pelos olhos de terceiros. Lembre-se que somente será capaz de respeitar os outros quando aprender a se respeitar. Respeito é a capacidade de enxergar o outro. Aqui nós entramos, acho que nós já falamos bastante aí sobre vários pontos, né? Entramos numa parte bem importante que é o respeito. Nós falamos muito de autoconhecimento e agora nós vamos falar do respeito, que também nós temos que nos respeitar. Se nós nos respeitamos, nós também temos a obrigação de respeitar o terceiro, seja ele quem for, Quando nós falamos em negociações, o respeito é de suma importância. Não importa quem está do outro lado da negociação, não importa a cor, o sexo, a etnia, não importa absolutamente nada. Isso tem que ser para a tua vida, não só na negociação, tá, gente? Respeito é uma coisa que tem que ser obrigatória na tua vida. Hoje existe aí uma grande militância, não sei se esse é o nome que se dá, certo? Que as pessoas estão aí brigando para serem respeitadas. Eu não sei, eu venho de um tempo que nós respeitamos todo mundo sempre, independente de cor, sexo, religião. Não vejo o porquê de tanta briga, porque nós sempre respeitamos todas as pessoas igualmente. Eu fui criado a respeitar todas as pessoas da mesma forma. Não importa a sua forma de pensar, não importa a sua cor, não importa a sua religião, não importa o que aconteça. Respeitar as pessoas não significa que eu tenha que amá-las nem gostar do que elas façam. Eu tenho que respeitá-las. Somente respeitando as pessoas nós vamos ser respeitados. E nós temos que nos respeitar também. Ok? Então, se nós vamos negociar com alguém, e se nós vamos pensar nisso, nós temos que respeitar a opinião dessa pessoa. Ver a vida e ver a negociação também sobre o ponto de vista dessa pessoa. Né? Por que essa pessoa está brigando por alguma coisa que ela deseja? Como ela enxerga isso? Como ela vê isso? Da onde ela tira essa sua visão? Né? Não é interessante você pensar dessa forma? É interessante, não é? Ah, mas isso é tão difícil, professor. É difícil, por quê? Porque nós temos a tendência de ver o mundo com os nossos olhos. Cada um de nós tem uma bagagem, cada um de nós tem um tempo de vida. Esse tempo de vida foi vivido em um determinado ambiente, com determinadas pessoas, com determinados empregos, com determinadas empresas, em determinadas situações que nos deu uma determinada experiência, ok? Então nós vemos o mundo baseado nisso, né? Nessas competências, vamos chamar assim, que nos geraram algumas habilidades. Perfeito? Então isso fez com que eu enxergasse o mundo nesse foco, ok? Outras pessoas tiveram outras vivências e criaram outras competências e outras habilidades. Tá ok?
talvez diferentes das minhas, aliás, com certeza diferentes das minhas. E aí essas pessoas têm pontos de vista diferentes dos meus. E aí, apesar de eu não gostar desses pontos de vista e de eu não concordar com esses pontos de vista, eu não tenho que desrespeitá-los de forma alguma. Pelo contrário, eu posso até debater contra esses pontos de vista e até mesmo discutir em alguns momentos, num debate, por exemplo, com argumentos, com premissas, sei lá, com bases argumentais ou de qualquer outra forma, mas que a gente faça isso de uma forma civilizada, mas de forma alguma desrespeitar o outro porque ele pensa diferente de mim, ok? Isso é fato, isso é fato. Eu fui criado numa família de descendência italiana e, como todo bom italiano, né, nós falamos com as mãos, né, nós somos exaltados, né, quase que nos sentimentos, à flor da pele, mas isso não impediu de nós termos uma educação onde nós temos que nos respeitar. E isso foi base da nossa educação, nós temos que nos respeitar. Então as pessoas têm o direito a ter a sua opinião. Então tem a sua opinião, você gostando ou não, é um direito dele ter a sua opinião. Ponto. Se você concorda com ela ou não, é um problema único e exclusivamente seu. Se isso está relacionado à sua vida, debate-se, conversa-se e negocia-se para se chegar a um acordo com relação a isso. Deu para entender? Então, respeito é a base de qualquer sociedade civilizada nesse mundo. Isso tem que ser primordial. Não importa o que você pense a respeito de qualquer coisa nesse mundo, seja política, ideologias das mais diversas possíveis, não importa. Não importa. O que importa é respeito. Não adianta eu pedir respeito à minha classe, ao meu ponto de vista, se eu não respeito aos demais. Isso não existe. E quando nós falamos em negociação, nós falamos exatamente sobre isso. Respeite o teu oponente. Respeite-o. Não concordo com o que ele pensa. Você está numa mesa de negociação. Então eu posso não concordar com ele, então nós vamos discutir sobre, nós vamos chegar a um meio termo, nós vamos chegar a um acordo, nós vamos repensar e nós vamos chegar numa solução ao conflito. Ok? Eu sou advogado, então chegam aqui os mais diversos conflitos possíveis e imagináveis. Então ninguém pensa igual a ninguém, mas nós temos que chegar num consenso. Ou então nós vamos partir para a justiça e o juiz vai ter que chegar num consenso que ele acha mais viável para a lide, né? É assim que funciona. Mas dentro do respeito sempre. Não pode existir falta de respeito com relação a isso. Deu para entender, gente? Respeito é de suma importância. Sempre, sempre, na sua vida como um todo. Respeito na sua casa, respeito para com seus filhos, respeito para com sua esposa, com seu marido, com o seu vizinho, seja com quem for. Não importa. A pessoa pode ser azul, tem que respeitar. Sabe? Não importa sexo, religião, cor, ideologia, não importa. Respeito sempre, sempre. Isso tem que existir na sua vida como um preceito, como uma marca carimbada se você quer ser alguém diferente nessa vida. Não pode ser diferente disso. Perfeito? Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos rejeitados, na infância ou mesmo na idade adulta. Essa segregação deixa marcas profundas que normalmente são a base dos conflitos que vivemos. Somente conseguiremos nos livrar dessa sina
quando mudamos nossas atitudes em relação ao que aconteceu. Converta seus inimigos em amigos. Essa é uma máxima. Olha que interessante, converter inimigos em amigos. Quando somos rejeitados, nossa tendência é retribuir da mesma maneira. Com isso, entramos num ciclo vicioso que nos impossibilita de qualquer acordo com quem quer que seja. Quando o rejeitado for, responda com respeito. Olha o respeito aí de novo. Molde um ciclo para a possibilidade e não para a rejeição mútua. Reaja sempre com a inclusão ao invés da exclusão. Dizer não de maneira positiva não é fácil. É difícil pra caramba. Mas apesar de todos os ataques que possa vir a sofrer, reaja com respeito. Sempre respeito. Lembre-se de que o outro lado de um conflito existe um outro ser humano igual a você. Se coloque no lugar dele e veja como agiria. Você é responsável por sua felicidade, por suas conquistas. Seja menos reativo com os conflitos. Coloque-se como um terceiro na situação e demande respeito ao lado contrário. Só assim o respeito será mútuo. Novamente, o que nós acabamos de dizer, se você está num conflito, corra atrás, tenha respeito. É atacado? Não reaja na porrada, não vá reagir atacando novamente. Eu sei que é difícil, por quê? Porque os sentimentos estão à flor da pele, nós vamos ficar bravos, nós vamos tentar reagir, principalmente nós latinos, né? Temos essa força de reação já quase que de imediata, e nós já vamos partir já para cima. Respeite, se coloque no lugar do outro, veja o que ele está pensando. Veja se fosse você no lugar do oponente, o que você estaria fazendo se você estivesse no lugar dele. Eu sei que é difícil pra caramba esse controle, esse autocontrole, mas faça. Se você está numa negociação, isso é de suma importância. Mas lembre da palavrinha mágica, respeito, e tudo vai dar certo. Você vai ver como funciona. Muito complicado, mas não é impossível. Reverter um conflito onde a rejeição predomina para um respeito mútuo. Mas certamente as recompensas serão de grande valia. Guarde isso, tá, gente? É difícil? É. Vai dar certo? Vai. Vai funcionar? Vai. Te garanto que funciona. Perfeito? Por maiores que sejam as dificuldades em qualquer negociação, temos que buscar o ganha-ganha. Busque vitória para você, tanto para você quanto para o outro lado. O segredo para isso é mudar a sua abordagem. Mude de tomar para si, para como posso dar algo para o outro lado necessita. Dar algo para o outro lado que está precisando também. Certamente você deve estar pensando que só um louco faria tamanha sandice, né? Eu vou dar alguma coisa para o outro lado que eu estou brigando. É assim que funcionam as coisas. Se você detecta a necessidade dele, lembra que nós falamos nas primeiras aulas? Você consegue sair vencedor desse negócio, porque os dois lados estão ganhando. Certamente, no calor das discussões, tenderemos aí a reagir de forma negativa ao que foi dito. Neste momento, queremos tudo. Sempre vamos querer tudo, porque na hora da raiva é difícil. Não pensamos de forma diferente. Deixamos de ver que a solução está na nossa frente. Pare, escute, analise a situação no lugar do outro, suas necessidades e a dele. Ache uma forma de contentá-lo e ser contentado. Mude sua atitude com relação ao que está acontecendo. Simplificando, você está doando a si para os outros. Você de fora, lembra que nós falamos desde as primeiras aulas, se vendo lá de fora, compreende a necessidade do outro e neste momento cria valor à sua negociação. Não é, em hipótese alguma, abrir mão dos seus interesses. Não estou falando aqui para você abrir mão dos seus interesses. É você ver algumas necessidades que ele precisa e que ele tem e que você possa suprir. Mas entenda que quando agregamos valor a terceiros, tendo nossas necessidades sendo satisfeitas, os terceiros ficam satisfeitos e o nosso negócio será concluído. Sempre use a abordagem cooperativa, aumentando o ganho para ambos, mesmo que você ganhe menos do que o oponente.
Não fuja da situação, não abrande perdendo as suas necessidades e não tente ganhar em prol da perda do outro. Parta para o ganha-ganha e terá êxito. Nada melhor do que fazer isso, gente. Tente trabalhar dessa forma. Veja a necessidade do outro, o respeite, coloque-se no lugar dele. Na hora da negociação, veja as necessidades que ele tem. Eu abro um pouco mão aqui, vejo lá, dou para ele alguma coisa que ele está precisando. Perfeito, eu ganho aqui, ele ganha ali, todo mundo ganha e nós vamos sair bem dessa negociação. Não adianta eu tentar ganhar tudo e ele perder tudo e nós não conseguirmos sair com nenhum vai sair ganhando disso. Ou então eu ganho tudo e aí eu ferro o cara, mas eu vou estar ferrado mais tarde. Então é difícil pra caramba. É difícil entender isso, né? Parece história da carotinha, mas não é, gente. Não é. Funciona. Os dois têm que ganhar um pouquinho aí para brigar ou perder um pouquinho de cada lado para as coisas começarem a funcionar. E funciona. Faça isso, coloque-se no lugar do outro. Você vai ver como funciona. Como estamos falando nesse curso desde o início, enfrentamos a missão de nos autoconhecer. Para tanto, falamos em autoestima. Neste ponto, falaremos da importância da doação, sem recompensas. Isso traz uma grande satisfação interna e, como consequência, traz um grande autoconhecimento. Somos carentes por natureza, buscamos suprir nossas necessidades com dinheiro, relacionamentos, status, mas nunca conseguimos estar satisfeitos apenas em sanar nossas necessidades. Somente quando ajudamos os outros com algumas necessidades nos sentimos realizados. Todos nós temos algo para doar. Nosso tempo, nosso esforço, nossa atenção e até nosso dinheiro. Mas doe com prazer e nunca por obrigação. Somente assim estará feliz consigo. Aqui, gente, eu coloquei essa frase de doações. Ela é uma complementação até para melhorar a autoestima dentro do autoconhecimento. Quando você faz doações na sua vida, isso ajuda muito a gente a melhorar a nossa autoestima e com isso o nosso autoconhecimento. Então faça isso na vida, isso é muito legal. Faça doações, independente de dinheiro, doações de tempo, doações a uma instituição, vá lá ajudar alguém, vá ajudar uma instituição, vá ajudar um hospital, vá num lar de velhinhos e ajude alguém. Sempre isso é muito bom. Não é ficar dando um dinheirinho lá que o cara passou na sua porta, não. Ou fazer doações mensais, não que isso não ajuda, lógico. Mas vá até uma instituição e faça alguma coisa de bom na sua vida. Você vai ver como isso aumenta a sua autoestima e você passa a ser uma pessoa muito melhor. Tá bom? Isso é uma dica apenas, tá bom? Nas negociações, foquem nos dois lados do conflito, tá, gente? Reflita o que cada lado poderia ceder ou melhor, doar ao outro. Concentre-se no que cada parte pode doar, acarretando em resultados de satisfação para ambos, ganha-ganha. Todo esse processo depende única e exclusivamente de você. Eliminar as tendências de reação, de ganhos, de retirada do que o outro possui, desprendendo-se do passado, vendo o futuro como aliado e a vida como parceira, vendo a situação como um espectador de fora. Quanto mais nos entendermos, mais chance de entender os outros temos. Eu acho que aqui finalizamos, tá, gente? Então, entenda a si mesmo, entenda os outros, entenda o seu oponente, respeite-o, veja de fora toda a situação, toda a negociação, entenda quais são suas reais necessidades. Você, entendendo a si mesmo, vai conseguir ser um excelente negociador. Por quê? Porque você vai conseguir entender a vida realmente como ela é. E o que você precisa dessa vida. E o que você realmente necessita dessa vida. E da negociação, o que é que você pode desfrutar dela. O que o seu oponente precisa. O que você precisa. E como os dois podem sair ganhando dessa negociação. Perfeito? Eu espero de todo o coração que vocês tenham conseguido aproveitar
É um pouquinho aí do conhecimento que eu tentei passar para vocês. Espero que eu tenha sido claro dentro desse contexto. Eu tentei resumir o máximo possível para não ficar uma coisa tão chata, tão enfadonha, né? Para que vocês consigam entender e chegar a esse autoconhecimento de uma forma muito simples. Se vocês quiserem se aprofundar na negociação, eu tenho outro curso aí na plataforma de técnicas de negociação. Vocês vão até lá, vai ter todas as técnicas possíveis e imagináveis para vocês saberem negociar com o oponente X, Y, Z de todas as formas possíveis e imagináveis. A ideia desse curso era que vocês entendessem quem vocês são, como vocês seriam capazes de entender a si próprios. Essa era a ideia. E como usar isso como uma ferramenta de negociação. E não só para isso, para que vocês também conseguissem alcançar um grau aí de felicidade melhor e uma melhor compreensão da vida de vocês. Tá bom? Agradeço de todo o coração que vocês tenham ficado aí essas aulas comigo e eu espero estar com vocês aí no próximo curso em breve. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Forte abraço.